Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Vamos abrir aqui em Lucas, capítulo 11, no versículo 1. E meditarmos juntos nesse texto, amém? Glória a Deus. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua palavra, que chegou até nós. O Pai, de uma maneira maravilhosa, alcançou os nossos corações e hoje temos liberdade nesse país para ministrar, para ouvir, para falar, e nós te louvamos por isso. Senhor, que realmente este tempo seja um tempo de cura, de restauração, de bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje é Dia dos Pais, então, em primeiro lugar, parabéns a todos os papais. Não é? Eu fui aqui surpreendido pela minha filha. Não é? E sempre é bom, a gente é pai, é meio... a gente gosta dessas coisas, né, irmãos? A gente gosta, a gente fica assim olhando, fica apaixonado pelos filhos, né? Eu lembro do dia que nasceu a Fernanda, eu lembro do dia que nasceu a Flávia, né? Eu lembro de como nós oramos, de tudo que aconteceu. Foram 2 dias que mudaram a minha vida, né? E acompanhando todo esse crescimento, o casamento das duas, algo maravilhoso, não é? Sem pressão nenhuma, a gente está esperando os netos, né, irmãos? Sem pressão. Porque a gente fala assim, o pessoal se sente pressionado. Não, vamos chegar uma hora com calma, não tem problema, né, irmãos? Não é? Glória a Deus. Então, é interessante esse texto de Lucas, capítulo 11, porque Jesus estava orando e alguém, observando ali um dos seus discípulos, observando a vida de oração de Jesus, ele sentiu necessidade de orar como Jesus orava. E você, olha, Senhor, não ensina a gente a orar também, né? Os discípulos de João Batista foram ensinados, o Senhor pode ensinar a gente. E que Jesus ensinou os seus discípulos a orar dizendo Pai. Ou seja, aqui o Senhor Jesus nos apresenta o Deus Todo-Poderoso como nosso Pai. E eu sempre digo, irmãos, que é tremendo quando a palavra do Senhor, ela usa figuras da família, figuras do dia a dia, figuras da nossa vida, para que nós possamos entender como é Deus e como Ele quer se relacionar conosco, como é o caráter de Deus, não é? Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus, Ele nos apresenta Deus como Pai. Embora nós vivamos num mundo hoje com mais de 7 bilhões de pessoas, nem sei quantas bilhões de pessoas tem hoje no mundo, não é? Oi? Quase 8 bilhões de pessoas, com várias sociedades de diferentes culturas e diferentes maneiras de pensar, e olhando para trás na história, toda a história da humanidade. Irmãos, embora esteja mudando e haja mudado e haja mudança entre uma cultura e outra, mas um conceito de paternidade, ele fala a qualquer povo. Conceito de família e paternidade, fala com todo mundo. Espera-se algo do pai, espera-se algo da mãe, espera-se que a família cuide de si mesma, né? Uns cuidem dos outros, não é? Então toda a sociedade guarda e privilegia a família. Então nós vemos aqui o Senhor nos apresentando a Deus como um Pai. Por isso que Ele ensina a orar. Lá em Mateus fala, né? Pai nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 6. Então nós vemos aqui essa direção do Senhor Jesus nos ensinando a orar e chamar Deus de Pai. Não é? E a palavra de Deus nos mostra isso. Nos mostra algumas comparações e cuidados de um pai amoroso com seus filhos. E eu quero
caminhar com você hoje alguns textos da palavra que mostram isso, de como Deus quer ter um relacionamento conosco de pai e filhos. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Senhor, Ele nos recebe como filhos. Não é? Embora muita gente diga, né? Muitas pessoas digam que eu também sou filho de Deus e todo mundo é filho de Deus, a palavra do Senhor, a Bíblia, nos diz que nem todo mundo é filho de Deus. Esse é um assunto complicado, é um assunto delicado, é um assunto que quando eu ouvi pela primeira vez, quando ouvi isso, eu não tinha um relacionamento com Jesus, então eu fiquei muito irritado quando eu vi. E eu comentei com a Adriana, nós já éramos casados, a Adriana ficou mais irritada que eu. Eu disse, não é possível, como assim eu não sou filha de Deus? E nós ficamos muito bravos com quem nos falou isso. Então não fique bravo comigo, amém? Por favor, não fique bravo comigo, essa não é a minha intenção. Mas a intenção hoje é esclarecer algumas coisas que a palavra do Senhor diz. Lá em João capítulo 1, versículo 10, né, diz assim, João capítulo 1, versículo 10, o primeiro tópico que eu quero dizer hoje no nosso relacionamento com Deus é que a filiação é para aqueles que acreditam em Jesus como o Senhor e Salvador do mundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só através do Senhor Jesus. Então lá em João capítulo 1, versículo 10, diz assim, o verbo, e o verbo aqui se refere ao Senhor Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, peraí, irmãos, aqui tem uma informação importante. O evangelista João está dizendo para nós que quem recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Ou seja, antes de aceitar a Jesus como seu Senhor, não era filho de Deus. Mas quando aceitou o Senhor Jesus, passou a uma identidade de filho de Deus. É por isso que Marcos diz, Marcos 16, como a gente está falando aqui do projeto, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós não vamos pregar o evangelho para os filhos, vamos pregar para toda criatura. Por quê? Porque quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, ela se torna filho de Deus. Essa pessoa se torna filha de Deus. Para embasar um pouco mais isso que eu estou dizendo, não é? Você não precisa abrir, você pode aí anotar e depois você lê com calma. João capítulo 8, Jesus está conversando com alguns judeus. E a partir do versículo 31, ele começa a falar com eles, de uma maneira mais enfática. E, de repente, os judeus falam assim, olha, nós não somos bastardos, nós temos um pai que é Deus. Jesus olha para eles e fala assim, olha, se Deus fosse o vosso pai, vocês ouviriam a minha palavra, mas vocês não me ouvem, porque vocês querem me matar, vocês querem fazer a obra do pai de vocês. Aí eles, como assim do nosso pai? Aí Jesus falou assim, vós sois filhos do diabo. Meu Deus, se Jesus chamou algumas pessoas de filhos do diabo, é porque provavelmente essas pessoas não eram filhos de Deus. É forte, né, irmãos? Eu acho forte. Depois você pode ler lá, em João capítulo 8. Assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai. E vocês querem praticar as mesmas obras que ele pratica. Lá, quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Efésios, capítulo 2, você pode anotar também, depois você lê, não é? Ele está discorrendo ali sobre a salvação pela graça. Então, Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso e está falando ali da salvação. E ele diz assim, no outro tempo, todos nós éramos filhos da desobediência. Paulo se inclui, no outro tempo, nós éramos filhos da desobediência. No outro tempo, nós éramos filhos da ira. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da desobediência e da ira, porque a gente fazia a vontade da nossa carne, a gente fazia a vontade dos nossos pensamentos, a gente seguia a vontade da carne, o que a carne queria a gente fazia, não se preocupava, nós não tínhamos uma aliança, um temor de Deus. Ou seja, então Deus, ele se apresenta como um pai, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina que esta filiação
É para aqueles que têm Jesus como o seu Senhor. É para aqueles que têm o Senhor. E aqui, irmãos, nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de religião, não estou falando de cristianismo, não estou falando de igreja A, B, C, denominação, não é nada disso. Nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que recebem o Senhor Jesus, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Irmãos, há um poder em se tornar filho de Deus. A pessoa não simplesmente se tornou filho de Deus, mas foi dado para ela um poder de se tornar filho de Deus. Esse poder é um poder, a palavra é dunamis, como dinamite, é um grande poder, é um poder que causa um grande efeito, é um poder que causa um estrago, um bom estrago. Existe bom estrago, irmãos? Não é? Difícil, né? Mas é um poder, irmãos, que explode o velho homem. E a Bíblia diz, os que estão em Cristo são nova criatura. Amém, irmãos? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Explode o velho homem. É por isso que precisa batizar, não é? O batismo é uma figura de um enterro, do sepultamento. Romanos fala isso. Não é? Nós somos sepultados pelo batismo. Você pega a pessoa e você imerge ela na água. Então você sepultou aquela pessoa. Quando você tira ela, ela ressurge para viver em novidade de vida. Sabe por quê? Porque ali, em Cristo Jesus, os seus pecados morreram, a sua maldição morreu, os seus fracassos morreram, a identidade de filho da ira, filho da desobediência morreu, e ali ressurge um novo homem, uma nova mulher, para ter vida com Deus, uma vida nova, uma nova criação, livre de todo mal, para viver em vitória com Jesus. Amém? Isso é maravilhoso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é um pai que nos aceita. A palavra também fala no Novo Testamento que Ele nos adota. O Senhor nos adotou como filhos. E somos filhos do Senhor. Amém? A segunda coisa que eu quero dizer fala da provisão. Ali em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 9. Então, quando nós temos essa filiação bem resolvida, somos de Deus, somos filhos de Deus, porque temos a Jesus como nosso Senhor. Quando isso está bem resolvido no nosso coração e na nossa vida espiritual, já tomamos uma decisão de andar com Cristo e Ele tem mudado a nossa vida, aí a paternidade se revela em algumas coisas. A paternidade de Deus, ela é mostrada para nós em algumas atitudes. Então, olha aqui o que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então nós estamos falando aqui de algo que é provisão. Provisão de Deus, cuidado de Deus. Veja como o Senhor Jesus está tentando explicar aqui para os seus ouvintes como era o caráter de Deus. Ele falou assim, olha, se tiver aqui algum pai entre nós e um filho pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele? Irmãos, outro dia eu estava comendo, mastiguei, e tinha uma pedra no meio da comida, estava almoçando num restaurante, eu mastiguei, tinha um pedacinho de pedra, quebrei um dente, irmão. Mas assim, eu tinha o dentista marcado no mesmo dia. Essas coisas, né, de cuidado, né? Quebrei um dente aqui do fundo, quebrou um pedacinho do dente, porque eu mastiguei uma pedra. Já pensou você dar uma pedra para o seu filho mastigar no lugar de pão? Ninguém faria isso, amém, irmãos? Não é? Então vamos ver aqui o caráter de Deus. E Jesus, ele vai além. Se pedir um peixe, vai dar uma cobra. Imagina, irmãos. Não é? E aí ele fala dessa forma. E ele fala assim, olha, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos. Então veja, ele fala assim, o homem tem a natureza complicada, difícil. E nós que temos essa natureza difícil, nós sabemos amar os nossos filhos, sabemos cuidar dos nossos filhos, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Irmãos, a minha alegria foi poder pagar a faculdade para as minhas filhas.
A minha alegria foi poder pagar a carta de motorista que elas tiraram. Depois eu dava o meu carro ainda para elas dirigir, irmãos. Né? Botei o nome delas no seguro, ficou mais caro o seguro por conta disso, não tem problema. A minha alegria é ver as minhas filhas crescendo, sendo abençoadas, prosperando. A minha alegria. Hoje eu vi, né, no grupo de família, a Carolina, minha sobrinha, filha do pastor Silvio, está trabalhando hoje, no domingo. Está trabalhando, ela falou assim, papai, estou trabalhando hoje, mas eu te amo. Estou trabalhando hoje porque o Senhor me ensinou a ser uma mulher trabalhadora. Eu vi aqui e falei assim, olha que bênção. Ela não estava triste não de trabalhar no domingo. Ela estava assim, foi o Senhor que me ensinou. Feliz Dia dos Pais. Eu estou aqui cumprindo aquilo que você me ensinou. Amém, irmãos? Então nós olhamos essas coisas, né? A minha filha trabalhou também hoje, a Fernanda estava trabalhando lá em São Paulo, né? Dando plantão. Mesma coisa, na correria. Então a gente vê essas coisas e a gente começa a entender que nós que somos pais, nós tentamos prover o melhor para os nossos filhos. Eu quero dizer para você, quando Jesus, ele quis dizer que Deus é bom e que ele quer dar o melhor, ele tentou comparar com algo que é ruim, que é falho. Nós somos maus, mas nós fazemos o melhor pelos nossos filhos. Eu acho que ele ficou procurando um exemplo, como é que eu vou explicar para esse povo que Deus é bom, é maravilhoso. Eu falei assim, bom, qual pai que está aqui e vai dar uma pedra para um pão, né, vai dar pedra para o filho se o filho pedir um pão? Ele estava tentando explicar, irmãos. Talvez eu e você, né, alguns de nós, quando pensamos nisso, falamos assim, olha, mas assim, se Deus for como meu pai, eu não quero esse Deus não. Eu não sei a sua história. Talvez a nossa história familiar seja complicada. Talvez alguns não tenham nem o nome do pai no seu registro. E outro dia eu estava lendo uma notícia num portal, né, de jornal, no portal secular, dizendo que o exame de DNA, ele não resolveu o problema de paternidade, porque a paternidade vai muito além de um nome no RG, no registro, na certidão. A paternidade fala de estar próximo, a paternidade fala de você cumprir com as suas responsabilidades, paternidade fala de você prover algo maravilhoso para o seu filho, para a sua filha. Paternidade, então, o exame de DNA. Hoje diz quem é o pai, mas não significa que aquele pai vai cuidar do filho que ele gerou. Embora o exame hoje acabe com a dúvida, ele não resolveu o problema de paternidade. Sabe por quê? Porque nós somos maus. Então, de repente, Jesus usa um exemplo que foi o melhor que ele conseguiu achar, mas que é falho por causa do meu e do seu pecado, por causa do pecado que assola o mundo. É falho ainda. E talvez quando eu esteja falando isso aqui, olha, Deus é Pai, nós possamos ficar constrangidos e chateados, entendendo uma ou outra coisa que talvez não seja boa, mas eu quero dizer para você, nessa noite Deus vai nos curar, amém, irmãos? Deus vai curar o nosso coração, nós vamos entender o que é a sua paternidade, vamos deixar Deus falar ao nosso coração, e se nós temos algum exemplo ruim para cima de nós, nossos pais, nossos avós, se nós temos, talvez nós possamos ser maus pais, mas Deus hoje quer mudar isso, sabe por quê? Porque nós vamos ter a sua imagem, a imagem do caráter de Cristo. Cristo é igual ao Pai. Jesus falou assim, quem vê a mim vê o Pai. Ele é igualzinho a Deus Pai. E Jesus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é cuidadoso. E o nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai, também é um Deus bom. Irmãos, nós olhamos para essas coisas e entendemos que Deus é um Deus de provisão. Então, se ele falou assim, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Irmãos, Deus vai dar boas coisas para você. Tudo aquilo que você precisa, Deus vai suprir. Eu quero liberar uma palavra aqui para quem talvez esteja preocupado com as suas finanças, preocupado se você vai ter sabedoria para cuidar do seu filho, da sua filha, preocupado se você vai conseguir cumprir as suas responsabilidades. Eu quero liberar uma palavra. Irmãos, Deus vai dar o que você precisa, em nome de Jesus. É promessa do Senhor. É promessa, querido, é promessa de Deus para as nossas vidas. Ele é bom, é Jesus que está dizendo, não sou eu. Ele vai dar boas coisas àqueles que pedirem.
Eu vou liberar a minha fé na palavra do Senhor. Eu não posso liberar a minha fé negativa na circunstância, talvez na conta que está chegando, na dificuldade que está sendo estabelecida na minha vida, na dificuldade que está sendo estabelecida nos meus relacionamentos. Não, eu vou crer que Deus vai dar para mim aquilo que eu preciso, porque se um pai não vai dar uma pedra no lugar do pão, o meu Deus também não vai me dar coisas ruins, Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso, porque Ele é bom. E eu preciso liberar a minha fé nesta promessa. Eu preciso viver o evangelho sobrenatural, o evangelho de resultado que muda a nossa história. Que muda, irmãos, que traz provisão, provisão do Pai sobre as nossas vidas. Deus é um Deus de provisão. Outra coisa que eu queria dizer, a primeira coisa é filiação, a segunda coisa é provisão, a terceira coisa é proteção. Lá em 1 João capítulo 5, proteção. Irmãos, e a história que eu vou contar para você hoje é uma história que nós ouvimos no Encontro de Homens já há alguns anos, aí, nem sei quanto tempo, já faz tempo. O pastor Carlos Dias, lá do Chile, ele nos contou uma história que aconteceu no Chile. Não é? Então parece que uma menina, uma adolescente, ela foi, como é que fala? Foi incomodada pelo professor. Não é? Ela foi assim, não sei dizer a palavra, não chegou a ser abusada, mas foi quase nisso, né? Foi assediada pelo professor. E então essa família conversou com a escola e não acreditaram na menina. Não acreditaram na menina e o professor não sofreu nenhuma punição, não aconteceu nada, ele continuou dando aula lá e conforme o pastor Carlos falou, de uma maneira assim, ficou muito chato. Então, a história é a seguinte, um dia esse pai, ele chegou na escola, ele entrou na escola, de alguma forma ele entrou, foi lá na sala de aula, quando o professor estava dando aula, ele invadiu a sala de aula, pegou o professor, bateu no professor diante dos alunos, deu uma surra no cara. Não satisfeito, ele saiu da escola com um galão de gasolina, jogou gasolina no carro do professor, botou fogo no carro do cara. Está errado, irmãos. Amém? Calma, está errado. Não é? Mas uma coisa essa menina diz. Meu pai está errado, mas eu tenho um pai que me protege. Amém, irmãos? Eu tenho um pai que me protege. Eu tenho um pai que me protege. Um dia eu estou no supermercado, já contei isso aqui, irmãos? Com a Flávia, pequena. Essa é triste, irmãos, é um mau testemunho, mas eu preciso contar. Um dia eu estou no supermercado com a Flávia era pequena, irmãos. Né? E daqui a pouco eu estou andando lá, e a Flávia gostava de empurrar o carrinho, daqui a pouco ela chega para mim com uma cara de choro, o que foi, filha? Ela falou assim, não foi nada, não. Mas eu percebi que tinha algo errado. Eu falei, o que aconteceu, filhinha? Ela é pequenininha. Ela falou assim, pai, eu bati o carrinho no pé daquele homem ali e eu pedi desculpa. E ele, não sei se ele me xingou, eu nem lembro, porque nessa hora, né, nem lembro o que ela falou, mas parece que o cara brigou com ela, falou alguma coisa. Eu falei, quem que é? Ela falou assim, aquele ali. Eu falei, tá bom, dá aqui o carrinho. Eu peguei o carrinho, irmãos. Não faça isso, amém? Peguei o carrinho e fui, mirei na canela dele e fui. Mas fui com vontade. E a Flávia do lado. Pá! Aí o cara, ele olhou e eu fiquei com o carrinho assim. A minha vontade, irmãos, era vestir o carrinho dele, se pegar o carrinho. Pastor, misericórdia, pastor. Quando eu vi, já tinha feito. Né? E eu bati, não pedi desculpa, não, fiquei olhando para ele assim, a minha filha querendo chorar do lado. Irmãos, mexeu com o filho da gente, cara, pensa bem. Mexeu com a minha filha. Queridos, eu fico doido. Qual pai concorda comigo? Deixa eu ver. Olha os pais, ó. Obrigado, irmãos. Senhor, não sei se isso é desculpa, pai. Mas o senhor me entende. O senhor também é pai. Irmãos, imagina alguém querer mexer com você. Amém? Por que eu estou dizendo isso?
Porque Deus nos protege. Olha lá em 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquilo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, o mundo todo jaz no maligno. Mas se eu estou firme com Deus, o maligno não o quê? Não me toca. Por que o maligno não me toca? Porque eu sou santo? Por que o maligno não me toca? Porque eu sou forte? Por que o maligno não pode me tocar? Sabe por quê? Porque para tocar em mim, ele vai ter que se ver com o meu pai. E o meu pai, irmãos, o meu pai é demais, amém? O seu pai, querido, o seu pai é forte, é poderoso. E a Bíblia diz que Ele nos guarda. Então, uma das características da paternidade de Deus é guardar. Ele vai guardar a minha vida, Ele vai guardar a sua família. Quer saber de uma coisa? Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelos seus pais, ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore, irmãos. Sabe por quê? Porque há uma promessa que o maligno não vai tocar. Então, irmãos, vou declarar que as artimanhas do diabo não terão poder contra a mente dos meus filhos. A sedução do mundo, a sedução do maligno não vai ter poder sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do meu marido, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha mente. Sabe por quê? Porque eu sou de Deus, eu sou filho de Deus e o meu Pai me guarda. Não vai ter poder sobre os meus netos. Irmãos, já estou orando pela minha descendência, sem pressão, amém, irmãos? Já estou orando pelos netos. Querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Um dia, irmão, se Deus permitir, eu quero ver um neto meu falando o que minha filha me falou. Olha, vovô, você é demais, você é um homem de Deus, eu quero te honrar aqui, vovô, porque você é demais. Eu quero ouvir isso. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque eu sei quem eu sou, irmãos. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era. E eu sei que tipo de pai eu seria se não fosse Jesus na minha vida. Amém? Mas nós precisamos entender que Ele é um Deus que nos guarda. E outra coisa que eu queria dizer para os irmãos, além da paternidade nos guardar, assim, Deus provê para nós o que nós precisamos, Ele nos dá o que precisamos. Ele nos guarda do maligno. Ele nos guarda, irmãos. Ele nos protege. E tem uma coisa que é muito importante, Ele nos corrige. E a correção, irmãos, é maravilhosa, porque a correção fala de convivência. A correção fala de um Deus que caminha comigo, de um Deus que é próximo, de um Deus que se importa comigo. Irmãos, você não corrige pessoas com as quais você não se importa. Você não corrige pessoas com as quais você não tem uma intimidade. Você não corrige pessoas, das quais não são sua responsabilidade. Imagina como é que eu vou corrigir o filho do Múrcia? Não é minha responsabilidade. É responsabilidade dele, e ele corrigiu o Gabriel quando foi necessário. Como é que eu vou corrigir o seu filho? Só se ele for minha ovelha aqui na igreja, aí sim, irmão, deixa comigo. Não é? Se precisar, a gente corrige. Mas vou corrigir como pastor, vou corrigir como, sei lá, como tio, né? Tio, entre aspas. Mas o pai sim está preocupado em corrigir o filho. A mãe, aquele que ama, corrige. Irmãos, isso é maravilhoso, porque você corrige quando você vive. Quando você vive. Outro dia eu estava conversando com um pastor, e o pastor tem filhas pequenas, tem uma filha recém-nascida, e conhecendo a história da Fernanda, da Flávia, da nossa família, ele perguntou: pastor, qual é o segredo? Qual é o segredo de você educar filhas, mulheres? Qual é o segredo? Eu falei assim: irmão, não sei se tem segredo, né? Mas o que eu fiz foi o seguinte: eu fui companheiro, né? Eu entrei na água gelada quando elas quiseram, nós fizemos trilha, eu levei elas para assistir jogo lá no Morumbi,
Eu levei elas para passear, eu fui no museu com elas, nós fomos para tal lugar, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Qualquer coisa era motivo de alegria. Às vezes não tinha dinheiro, eu ia para a praça, na praça tinha uma árvore, e eu subia com elas na árvore. E o desafio era subir na árvore, a gente subia na árvore, botava ela no meu colo, a gente ficava lá olhando para o chão. Oh, conseguimos esse desafio. Irmãos, para elas era o máximo. Quando íamos para a praia, elas eram pequenininhas, a gente fazia a expedição dos corajosos. E a expedição dos corajosos tinha que atravessar um rio. Sabe aqueles riozinhos de fim de praia que dá água na canela, irmão? Mas eu inventava uma história. Só atravessa esse rio quem é muito corajoso. E elas ficavam, pai, mas assim, a primeira coisa que você perceber que a água do rio é mais gelada que a água do mar. Só quem tem coragem. E uma vez foi uma sobrinha minha, né, com a gente, e ela, quando ela chegou no rio, ela viu um siri desse tamanho assim, irmão, um sirizinho no rio. E ela ficou desesperada. Eu falei assim, calma, Tânia, o nome da minha sobrinha é Tânia. Calma, Tânia. Essa é a expedição dos corajosos, nós vamos vencer esse siri. E atravessamos. Irmãos, então, seja companheiro do seu filho. Não adianta você querer só aparecer na hora de dar bronca. Tem pai que só quer se impor. O cara só lembra que é pai na hora de chamar a atenção, na hora de brigar. Irmãos, o nosso Deus não é assim. Ele é nosso companheiro. Ele se alegra com o seu louvor. Ele se alegra. Ele nos convida para entrar na presença dEle. Ele fala assim, olha, entra com confiança na presença de Deus, através do novo e vivo caminho. Ele nos convida para estar com Ele. Ele quer estar conosco. Ele se alegra, irmãos. Ele se alegra com o nosso louvor. Ele se alegra quando nós dizemos coisas certas, coisas boas. Deus, Ele se alegra quando nós, como filhos, estamos em comunhão como igreja. Deus quer participar conosco da nossa vida. E Ele não é um Deus que apenas corrige, mas Ele é um Deus que participa. Ele é um Pai que está conosco todos os dias, todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos tristes e na hora de chamar a nossa atenção. Ele não vem apenas com a repreensão, mas Ele vem com a repreensão porque Ele te conhece. Sabe por quê? Porque Ele disse que jamais nos abandonaria, que nunca jamais Ele nos deixaria. Ele está conosco, presente conosco todo o tempo. Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa o quê, irmãos? Deus conosco. Então Ele participa da nossa vida. Qual é o segredo? Perguntou para mim, qual é o segredo, pastor? Eu falei assim, irmão, o segredo é o seguinte, seja presente na sua casa, seja presente na educação dos seus filhos, seja presente em todos os momentos. Na hora que você chamar a atenção delas, elas vão entender que é por amor. Irmãos, é por isso que Deus nos chama a atenção. E nós entendemos que é o quê? Por amor. Hebreus capítulo 12, versículo 4 em diante. Vamos ver, é um texto um pouquinho mais longo, mas eu peço que você tenha paciência. Vamos lembrar aqui que Jesus usa a figura do Pai para tentar revelar, não é? O caráter e a maneira que Deus age com os seus filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu estou lendo na versão NVI. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Tremendo, não é, irmãos? Verso 7. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para
aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Irmãos, a repreensão de Deus é para nos fazermos participantes da sua santidade. O projeto nosso talvez é ter uma vida boa. O projeto de Deus para mim é que eu seja santo como Ele é. Já pensou, irmãos? O nosso projeto talvez é para ter um dinheiro, para poder comer uma pizza de vez em quando, poder pagar o aluguel, pagar a escola. O projeto de Deus é que você seja igual a Ele. O nosso projeto, de repente, é a gente viver aqui tranquilo e tal. O projeto de Deus é pegar você e usar você para manifestar a glória dEle. Usar você para que o poder dEle seja derramado sobre aqueles que estão perto da sua vida, da sua casa, do seu círculo de amizade, de convivência. O nosso projeto, às vezes, está olhando aqui, quando Deus tem algo muito maior, para que Ele seja glorificado em nós, irmãos, e para isso, Ele vai nos disciplinando. Sabe por quê? Porque Ele nos recebeu como filhos. E a disciplina, irmãos, veja que a disciplina é para aqueles que Deus ama. Então talvez você esteja passando uma circunstância difícil, talvez você esteja passando um momento difícil. Eu quero dizer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Amém, irmãos? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A disciplina de Deus mostra para mim e para você que Ele participa da nossa vida. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que está de olho nas nossas lutas. Um Pai que está olhando e percebendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e nos disciplinando para que eu e você possamos alcançar o alvo, irmãos. Para que a gente possa alcançar. Deus disciplina, queridos. Eu lembro um dia, as meninas eram pequenas, e eu cheguei do trabalho, eu não sei se do trabalho eu fui direto para a igreja, eu não sei, irmão, eu sei que eu estava chegando tarde em casa. Eu estava chegando em casa, eu morava num apartamento ali na Vila Diana, estava chegando em casa, a hora que eu estacionei o carro, eu fui entrar no elevador, eu estava assim alegre, estava bem, e de repente uma tristeza começou a bater o meu coração. Por quê? Porque toda vez que eu chegava à noite em casa, eu lembro que a Adriana vinha assim com uma que estava com a fralda suja e falava assim, toma, que eu já estou cansada, fiquei o dia inteiro com essa criança, toma para você um pouco, eu preciso tomar banho. A outra bagunçando, rabiscando as coisas, as duas eram pequenas, então a Adriana, veio uma tristeza, eu falei assim, puxa, eu vou chegar lá, eu estou cansado, mas aí vou ter fralda para trocar, vou ter criança para olhar, de repente vou ter que dar comida, não sei, né? A Adriana vai querer fazer alguma coisa. Irmãos, ela estava certa, não estava? Ficou o dia inteiro com as meninas, vai tomar banho, como é que vai tomar banho? Nem no banheiro consegue ir, não tem mãe que nem no banheiro consegue ir, irmãos. Não consegue ler um livro, não consegue fazer nada. Aí chega um camarada lá, entra no elevador, como eu, e fala assim, ai, que vida, né? Chegar lá, tal. Na hora, o Espírito Santo falou no meu coração, opa, presta atenção, né? Deus presta atenção de vez em quando, amém, irmãos? Deus falou assim, presta atenção. Aí Deus começou a mostrar para mim, lá no seu trabalho, você ficou servindo cafezinho para os seus colegas. E eu me lembrei lá no balcão do café, pegando café e servindo. Você quer com açúcar ou sem açúcar? Ah, eu quero meio a meio. Meio a meio para um, dando cafezinho para o outro, servindo os colegas, sorrindo. Você sorriu para todo mundo no trabalho, na igreja você sorri, fala com um, fala com o outro, você vai chegar na sua casa e vai dar o pior? Não, na sua casa você vai dar o melhor. Engole essa tristeza. Chegue sorrindo na sua casa. Pegue as suas filhas, deixe a sua esposa descansar. Você vai dar o melhor na sua casa. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque Ele ama a Adriana, de certo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele tem um projeto muito melhor que o meu. O meu projeto era descansar, mas o projeto dele era me dar uma família abençoada. Amém? O meu projeto talvez era cuidar do meu interesse, mas o projeto dele é que eu cuido do interesse delas, para que Ele seja exaltado na vida dessas mulheres que Ele me deu. O projeto de Deus é muito melhor do que o meu. O projeto de Deus é muito melhor do que o seu. E é por isso que Ele vai o quê? Nos disciplinando. Porque Ele participa da nossa vida. Ele participa da sua vida, minha irmã. Pare de murmurar quando o seu filho sujar a fralda. Não murmure. Joga a fralda fora, irmãos. Mantenha a criança. Joga a fralda fora.
limpa e põe outra fralda nova. Amém? Querido, não murmure se tiver que lavar o quintal que o cachorro sujou. Meu irmão, lava o quintal dando glória a Deus. Querido, no dia a dia, não permita que estas coisas roubem a sua alegria. Deixa Deus disciplinar o seu coração. Deixa Deus falar com você, meu irmão, minha irmã. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Você que é jovem, não reclame de ajudar a sua mãe. Não espere a sua mãe pedir para que você faça algo, fale assim, mãe, eu estou aqui, você precisa de alguma coisa, você vai se surpreender, irmão, sabe por quê? Porque a sua mãe vai ficar com a cara assim, o que aconteceu com esse menino? Pergunta, mãe, você precisa de algo? Irmãos, a vida familiar fala muito de Deus, Deus é igual a um pai, que cuida, que repreende, que disciplina. E nós não podemos ignorar aquilo que Deus faz. Olha só como diz o texto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Irmãos, essa aqui é uma direção da palavra para mim e para você. Eu estou dizendo, foi o que Deus falou comigo naquele elevador. Ó, meu filho, você vai chegar lá e você vai resolver isso. Você vai pegar essas crianças e você vai resolver. A palavra diz aqui, fortaleçam, né, as mãos enfraquecidas. Meu irmão, se você está com a mão enfraquecida, se há murmuração, tristeza, angústia, se falta força na sua vida para desempenhar qualquer que seja a tarefa ou desafio. Irmãos, fortaleça as suas mãos. Nós cantamos aqui que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se em Deus, alegre na sua promessa, alegre-se naquilo que Deus está fazendo. Tenha expectativa, irmãos. Tenha expectativa do que Deus vai fazer. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Olha, fortaleça as mãos, fortaleça os joelhos vacilantes. Nós não podemos ficar com o joelho vacilante, que não sai do lugar, que não caminha, que não muda, que não faz. As mãos falam daquilo que nós fazemos, as mãos enfraquecidas falam das nossas obras. Não podemos ficar ali, irmãos, chorando porque a mão está enfraquecida. Não, fortalece a sua mão. Vai porque o Senhor é contigo, você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho. O Senhor está contigo, irmãos. Haverá cura sobre a sua casa. Haverá cura sobre o seu casamento. Haverá cura no seu relacionamento. Haverá cura onde quer que você estiver. Sabe por quê? Porque o Senhor nos disciplina para que a vontade dEle seja estabelecida na nossa vida. Irmãos, então nós entendemos aqui como é importante a figura de um pai. Não é? É importante uma figura de um homem, de um pai na casa. De repente, né, você tem um enteado. Você casou com alguém que já tinha um filho. E você é pai, mas você é pai. Ah, mas ele ou ela, né, a criança, tem o pai dela que mora não sei na onde. Ela sempre vê o pai, não, mas na sua casa ela mora com você. Você tem que ser pai, uma referência de pai. Sabe por quê? Porque a referência que eles vão ter de Deus é a referência do pai, do homem que nós somos dentro de casa. Agora estou falando com os homens. A referência que a nossa família vai ter de Deus, Pai, é o que nós somos com as crianças dentro de casa. Então, irmãos, nós não podemos bobear. E talvez você olhe para trás agora, para a sua história, e fale assim, mas eu não tive um pai assim. Eu não sei ser um pai assim. Eu não sei ser carinhoso. Eu não sei ser presente. Eu não consigo ser, mas eu quero dizer para você, irmãos. Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, sai daqui e vai lá para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é, você não sabe como a terra é, mas tem um chamado. Vai lá para a terra que eu vou te mostrar e eu vou te dar aquela terra. Sabe o que Abraão fez? Abraão saiu e foi. E sabe o que Deus fez? Deus mostrou a terra para ele e deu aquela terra para ele, para a sua descendência. Se Abraão ficasse, mas eu não sei como é que é, Senhor. Eu não sei onde que é. Abraão, mas vai lá que eu vou te dar. Mas aonde? Não tem GPS. Não tem celular, não tem mapa, não tem nada. Onde que é? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou para um lugar que eu não sei como é que é? Querido, se você não sabe como é que é ser pai, eu quero dizer para você, levante-se em obediência. Sabe por quê? Porque Deus vai pegar você pela mão. Ele sabe como ser pai. E Ele vai te ensinar a ser um bom pai. Eu creio nisso, irmãos. Ou o evangelho é sobrenatural, ou ele é superficial. Eu creio.
Eu creio que Deus capacita, eu creio que Deus transforma, eu creio que Deus cura. Sabe, talvez você tenha uma amargura no seu coração, talvez você não seja o pai que gostaria de ser, talvez você não foi o pai que você deveria ter sido, e quando você olha para trás, fala assim, puxa vida, eu não fui o pai que eu deveria ter sido. Meu irmão, não tem problema, sabe por quê? Porque há cura para nós, há perdão para nós. Talvez você olhe e não tenha uma base, um pai que sirva de base para o relacionamento com Deus. Não tem problema, Deus vai te ensinar, querido. Talvez a sua família esteja passando hoje por lutas grandes, por dificuldades grandes. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, nosso Deus, Ele usa estas coisas para nos disciplinar e nos levar além daquilo que sonhamos, além daquilo que pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? E eu quero orar com você nessa noite, sabe por quê? Porque o Espírito falou no meu coração que hoje haveria cura neste lugar. E eu creio num Deus que opera maravilhas. Deus vai trazer restauração, querido, no seu chamado de paternidade. Deus vai trazer restauração na sua casa, na sua família. Sabe, corações machucados, corações que não entendem como pode ser isso, corações que talvez erraram com você, mas nessa noite o perdão de Deus está sendo liberado neste lugar. Irmãos, se erraram com você, perdoe. Se você errou, peça perdão. O que eu sei é o seguinte, você vai sair daqui transformado, crendo que Deus fez algo maravilhoso na sua vida. Amém? Então deixa Deus começar a trabalhar no teu coração. Nesse momento eu quero dizer para você, feche os teus olhos e coloque a sua expectativa diante do Senhor. Coloque a sua expectativa diante de Deus. Deixe Deus ministrar no teu coração. Deixa Deus ministrar agora, querido, na sua vida. Comece a colocar, Deus, o que o Senhor tem para mim daqui para frente? De repente, meu irmão, se lá no seu passado algo aconteceu que prendeu você, que roubou a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa, se você ainda hoje tem problemas de relacionamento, sabe o que Deus quer fazer? Deus quer fazer algo novo, irmãos. E trazer cura, quebrar toda a maldição, restaurar corações, restaurar a alegria de servi-lo, restaurar chamados, restaurar famílias. Aleluia! Deixa Deus ministrar no teu coração, querido. Eu quero dizer algo para você, se você sentir vontade de chorar, não segura não, deixa. Porque às vezes nós precisamos chorar diante de Deus. Assim, Deus, eu não tive isso. Ou então eu não fui assim. Irmãos, e quando nós choramos, nós entendemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Não é? Então nós vemos ali Ana angustiada, chorando na presença do Senhor, clamando por um filho. E naquele momento Deus ouviu o clamor dela, a angústia do seu coração. Deixa Deus trabalhar, querido. Algumas pessoas vão chorar, não se incomode. O Espírito Santo está aqui, deixa. Amém? Se você quiser chorar alto, quiser gritar, fique à vontade, querido. É lugar de cura hoje. Hoje é lugar de cura. Se você quer que o Senhor restaure a sua vida, se você deseja que Deus restaure o seu coração, há uma expectativa que Ele tem, querido. Deus tem uma expectativa de fazer de você um homem de Deus, um pai excelente. Deus tem expectativa de fazer de você uma mulher excelente. Se você está chorando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, chore, querido. Sabe por quê? Porque o plano de Deus é que a nossa casa toda sirva ao Senhor. Oh, Jesus, Espírito Santo de Deus, nós pedimos para que o Senhor passe agora, Pai, sobre a igreja, trazendo cura, restaurando vidas, trazendo cura, Senhor, restaurando a expectativa, restaurando a alegria, restaurando, Pai, a força, restaurando, Senhor Deus, propósitos. Não é tarde não, querido, não é tarde para você começar agora, não é tarde.
Não deixa Satanás falar no seu ouvido que agora você perdeu o tempo. Não, não é verdade. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele renova todas as coisas. O Senhor é poderoso para, querido, acelerar o processo de cura no teu coração, para acelerar aquilo que Ele quer fazer. Deus é poderoso para colocar o sangue de Cristo no passado, e o sangue de Cristo nos purifica, apaga todo o erro, apaga todo o pecado.